A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs da Igreja de Deus do estado de São Luís do Maranhão. Estamos falando neste estudo bíblico, nessa escola bíblica, que com grande prazer, que eu fui convidado pelos pastores locais, Bispo Elmir, Pastora Nildinha, a estar trazendo este estudo, esta reflexão, na verdade uma reflexão da Palavra do Senhor, diretamente aqui também, da Igreja de Deus, aqui no Distrito Federal, em Samambaia, Brasília. Eu fico muito feliz de ter mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando um estudo com os irmãos, uma reflexão da Palavra de Deus. Eu lembro a última vez que eu estive ministrando um estudo para os irmãos da Igreja de Deus no Cruzeiro do Anil, e hoje nós falamos a Igreja do Cruzeiro do Anil, a Igreja de Deus na Estiva. Eu fico muito feliz por estar, mesmo à distância, revendo os irmãos, sabendo que os irmãos estão aí nos ouvindo em nome de Jesus. Amém? Eu lembro quando eu estive, acho que foi em 2015 ou 2016, eu não lembro o certo, mas nós estávamos no seminário em Goiânia. Eu tive a oportunidade de estar na Igreja de Deus, tanto da Estiva como de São Luís do Maranhão. Mas em especial lembro que eu dei um estudo na escola bíblica, uma reflexão da palavra, na Igreja do Cruzeiro do Anil, sobre os nomes de Deus, sobre os nomes que nós temos e como nós somos chamados quando ninguém está vendo, somente quando Deus está olhando. Hoje, esse estudo, ele na verdade eu considero uma sequência, uma continuação deste primeiro estudo que foi dado, que tem como tema esse estudo de hoje, é sobre saudade. Quantas pessoas sentirão saudades de você, meu querido irmão, minha querida irmã? Quantas pessoas sentirão saudade de você quando nós partirmos? Se nós partirmos, é claro, antes da volta de Jesus, se morrermos antes, se Jesus voltar para nós antes do arrebatamento da sua igreja. Mas que legado nós deixaremos? Que exemplos, que lições deixaremos para a nossa família, para amigos, irmãos, filhos, netos, netas, bisnetos talvez? Que legado nós deixaremos a estas pessoas? Quantas pessoas sentirão saudades de nós? E essa reflexão está lá em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 21, verso de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, somente o verso 20, e eu vou estar aqui lendo com os irmãos neste momento, e você que está com sua Bíblia, me acompanhe nessa leitura em nome de Jesus. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, diz assim: Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades de si. Morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Em 2 Reis, capítulo 8, versos do 16 a 24, volta a palavra nesses versículos lá em 2 Reis, a narrar agora os acontecimentos do reinado do sul, ou seja, Judá. Para nós nos contextualizarmos e entendermos um pouco, sabemos que após a morte de Salomão, todo o estado de Israel foi dividido em dois.
o reino do norte e o reino do sul, onde no sul a sua capital, a sua cidade administrativa, vamos dizer assim, se chamava Judá, e ao norte era o reino de Jerusalém. E durante todo o reinado de Jorão, em Israel, Jorão havia se tornado o rei de Judá, e ele foi ali o 5º governante. E diferente de seu pai, o rei Josafá, Jorão, amados irmãos, foi ele um rei mau, enquanto Josafá, seu pai, foi um rei bom, um rei que guardou os caminhos do Senhor, que honrou a palavra do Senhor. O seu filho, Jeorão, ele foi um rei mau. Jeorão, ele foi, é lógico, muito influenciado, nós sabemos, pela sua perversa esposa, chamada Atalia, que era filha de Jezabel e filha do rei Acabe. Isto acabou obscurecendo grande parte das boas realizações de seu pai Josafá. E é triste o seu epitáfio, ou seja, a sua inscrição na sua lápide, no seu jazigo, onde ele foi sepultado. Ali no seu epitáfio, ou seja, a última inscrição que deixaram para ele foi assim: e se foi sem deixar de si saudades. Imagine, irmãos, nós morrermos e escreverem na nossa lápide que foi, ou seja, foi tarde, porque não deixou saudades, não será lembrado, não deixou obras, realizações, um legado que as pessoas vão lembrar, a família vai lembrar e falar que saudade desta pessoa. Mas nós precisamos saber um pouco quem foi este rei mau, Jeorão, que não deixou de si saudades. Jeorão, ele foi o filho primogênito de Josafá, que aos 32 anos de idade, ele assume o reinado, ele torna-se rei de Judá. E parece que durante vários anos, Jeorão estava de alguma forma associado com seu pai neste reinado. E os 8 anos de governo que foram creditados a Jeorão contam ali a partir do ano de 913 antes de Cristo, E ele reina ali por 8 anos, ou seja, até 921, 921 antes de Cristo. Ou seja, então durante estes anos, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, tiveram governantes ali, muitas vezes, e às vezes nós confundimos um pouco, tem muitas vezes governantes com nome iguais, com o mesmo nome ou nome parecido, que acaba confundindo um pouco. Mas muitas vezes eram porque eles eram cunhados, porque Jeorão, por exemplo, de Judá, esse que nós estamos aqui estudando, ele se casou com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel, e ela era irmã de Jeorão, que também governava Israel, ou seja, 2 reis com o mesmo nome, que foram contemporâneos e reinando ao mesmo tempo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, mas eram 2 pessoas distintas, porém ambas com o mesmo nome. E pelo menos em parte, irmãos, devido à má influência ali de sua esposa Atalia, Jorão ele não trilhou os caminhos justos de seu pai Josafá. Jorão não só ele assassinou seus 6 irmãos e alguns dos príncipes ali de Judá, mas ele também desviou os seus súditos de Deus para adorarem deuses pagãos, deuses falsos. Ou seja, ele matou todos os seus irmãos, 6 irmãos, para que não, com medo de perder seu posto, de ele ser assassinado,
de perder o seu direito ao trono, assassinou príncipes também que poderiam assumir numa eventual morte dele, e ele assassinou todo mundo para não perder o seu posto. Ou seja, isso mostra um caráter deturpado, um caráter desviado deste rei que governou ali Judá. E todo o seu reinado, ele foi assolado tanto por dificuldades internas, ou seja, dentro do seu reinado, como também lutas externas, muitas guerras, assolado por países, nações inimigas. Ou seja, primeiro Edom se rebelou, daí Líbina se revoltou contra Judá, que eram cidades ali dentro, do reinado do sul, cidades que eram reinados ali, mas que eram parceiros, como parceiros tanto comercial quanto de prestação ali de contas para Judá. E ali se rebelaram, tanto Edom quanto Líbina se revoltou contra Judá. E numa carta ali dirigida a Jeorão, o profeta Elias, ele avisa a Jeorão: eis que Deus dá um grande golpe ao teu povo, aos teus filhos e às tuas esposas e a todos os teus bens. Ademais, ó rei Jeorão, terás muitas doenças, uma enfermidade dos teus intestinos, até que os teus intestinos saiam por causa da doença, dia após dia. E essa palavra do profeta Elias aconteceu exatamente assim. Deus, primeiro, ele permite que árabes e filisteus invadissem o país e levassem ali cativos as esposas e os filhos de Jeorão. Deus, ele permite que somente escapasse o filho mais novo de Jeorão, chamado Jeoacás, também chamado por Acasias. E concessão esta, porém, feita apenas por causa do pacto do reino celebrado com Davi. E a palavra continua: depois de tudo isso, Deus o feriu, a Jeorão, nos intestinos ali, com uma doença para a qual não se havia cura. E 2 anos depois, lhe saíram os intestinos, olha só. E ele ali gradualmente morreu, foi morrendo aos poucos, com muito sofrimento, com muita dor. E assim termina a vida deste homem, que era um homem iníquo, que se foi sem ser desejado, que se foi sem deixar saudades. Ele foi sepultado, sim, na cidade de Davi, mas não, olha só, mais algo interessante, mas ele não foi sepultado na cidade, nas sepulturas ali dos reis. Dentro da cidade de Davi ele foi sepultado, mas não junto aos reis. Acasias, seu filho, tornou-se rei em seu lugar, e em sua lápide foi escrito: e se foi sem deixar de si saudades. Sabe, irmãos, essa reflexão nessa palavra introdutória aqui dessa passagem de 2 Crônicas nos faz uma pergunta que fica para nós refletirmos. Quando você morrer, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você morrer, quantas pessoas chorarão de saudades por você? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já socorreu? Quantas pessoas você já abençoou? A Bíblia, ela conta a história de um homem que teve oportunidades de marcar positivamente a história de uma nação, de um país inteiro, mas que morreu prematuramente e de forma lamentável. Alguém que tinha poder, alguém que tinha todas as finanças, todas as economias de uma nação em tuas mãos, que poderia marcar positivamente a sua passagem, o seu legado, como um rei de 8 anos, o tempo que ele ficou reinando, mas não, ele não deixou um bom legado, ele deixou manchas,
manchas que fazem as pessoas querer esquecer. Deixou marcas que fazem as pessoas não quererem lembrar, porque muitas vezes essas manchas, essas marcas, deixam cicatrizes, porque são manchas e marcas que deixam feridas, e feridas que cicatrizam, e as pessoas não gostam de lembrar desses maus momentos, e deixaram ali na sua lápide. Foi sem deixar saudades. E nós, quando nós morrermos, será que nós deixaremos saudades? Como está a nossa vida diante da nossa família? Como está a nossa vida diante de nossos filhos, de nossa esposa, esposo, diante de nossos netos e netas, diante de nossos genros, diante de nossas noras, diante de nossa sogra e sogro? Como está a nossa vida? Estamos fazendo bem? Ou estamos plantando uma semente ruim, uma semente mal? Lembrando que tudo aquilo que nós semearmos, certamente nós colheremos aquilo que nós estamos plantando. Sabe, amados irmãos aí da Igreja de Deus, do Cruzeiro do Anil e Estiva, o rei Jeorão, filho de Josafá, que morreu aos 40 anos de idade. E o detalhe que a Bíblia registra é que ninguém lamentou por sua morte ou sentiu saudades deste homem. Ele assumiu o reinado jovem, com 32 anos, e reinou somente 8 anos até os 40. E a história de Jeorão, ele serve para nos mostrar 4 atitudes que devemos ter para termos uma vida abençoadora. 4 atitudes que devemos tomar para termos uma vida abençoadora. Quem dedicar-se a essas atitudes, certamente deixará marcas positivas nas vidas de outras pessoas. Convido vocês nesta manhã a refletir sobre a forma como você tem conduzido a sua vida hoje. E a primeira atitude que devemos ter para termos uma vida abençoadora é sentirmos muito a ausência das pessoas apegadas a Deus. Essa é a primeira marca. As pessoas sentem muito a ausência das pessoas que são apegadas a Deus. Sabe, Jeorão, ele abandonou a Deus, ele abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 11, onde fala que ele abandonou o Deus dos seus antepassados. Sabe, irmãos, apegar-se a Deus, ela é uma opção que cada um de nós tem oportunidade de fazer na vida. Quem decide viver em Deus e para Deus adquire uma condição toda especial de inspirar, edificar e ajudar outras pessoas. Então, meus irmãos, nessa manhã, se você quer viver uma vida produtiva, uma vida marcante, uma vida que deixará marcas boas no coração das pessoas, consagre a sua vida ainda mais a Deus. Se você já está consagrando, saiba, consagre mais e mais a sua vida a Deus. Segundo ponto, nós sentimos muito a falta de pessoas que amam a palavra. Houve um momento quando o rei de Judá, ele recebeu uma carta escrita ali especialmente para ele, da parte ali do profeta Elias. O profeta Elias escreve uma carta direcionada para ele. Era uma carta dura, sim, uma carta pesada, uma carta que confrontava Jeorão com o seu pecado e chamando Jeorão, era uma chamada ao arrependimento, uma chamada de Jeorão ao arrependimento. E o profeta Elias, ele ainda alerta o rei sobre as consequências de continuar
vivendo uma vida naquela rota ali que ele seguia, naquele caminho que ele seguia de pecado, mas de nada adiantou. Amar, irmãos, a palavra de Deus é uma condição indispensável a quem deseja construir uma história de vida abençoadora. O Salmo 1 tem uma promessa poderosa para quem ama, conhece e pratica a palavra de Deus. Tudo o que ele faz, prospera. Ame e viva a palavra de Deus, como está lá em Salmo 1, verso 2. Ame e viva a palavra de Deus, pois tudo o que ele faz, prospera. Terceiro ponto, irmãos, que deixaremos uma marca na vida, no coração das pessoas, uma marca positiva, é que nós sentimos a falta de quem ama a seus irmãos. Jorão, ele foi o filho ali mais velho de Josafá, que teve ainda outros 6 filhos. A Bíblia então narra que o rei Jorão, ele mata a espada todos os seus irmãos, ou seja, Jorão era um homem odiável, um homem perverso, um homem maligno. E se você, irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida abençoadora, você precisa ser amável. Ser amável com seus parentes, com sua família, no tratar, no lidar, no dia a dia, com amor, com respeito. Ser amável. As pessoas sentem falta daquele que é amável aos seus irmãos. A Bíblia ela afirma no Salmo 133 que como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Segundo este salmo, a união com os irmãos agrada a Deus e atrai a bênção da vida. Por outro lado, a malignidade que Jorão praticava atraiu o que para ele? Traiu doenças, hostilidade dos seus inimigos, falência financeira para ele e sua casa. Então a palavra nos ensina esta manhã: seja amável, compreensivo e misericordioso para com os seus irmãos. Quarto ponto, nós sentimos muito a falta de quem tem uma família ajustada. O pai de Jorão foi um servo de Deus, mas a influência do pai ali não foi suficiente para marcar a vida do seu sucessor. Jorão, ele casou-se com Atalia, filha de uma feiticeira chamada Jezabel, uma mulher terrível que patrocinava a malignidade na sua nação. Você, amado irmão, amada irmã, você esta manhã tem a oportunidade de constituir família durante a sua vida, casando-se, gerando filhos, e para ter uma vida abençoadora, você precisa constituir uma família sacerdotal, um casamento no Senhor. Se você não está casado, regularizado, é tempo de regularizar, assinar os papéis, viver uma vida abençoadora, você ser um sacerdote dentro do seu lar, assumir suas responsabilidades como homem, como mulher de Deus, perante a sua família, perante o Senhor, gerando filhos que seja herança do Senhor. Mas se você ainda não é casado, busque a orientação e o favor do Senhor para você também constituir uma família sacerdotal. Se já tem uma família, busque a graça de Deus para conduzir a sua casa aos pés do Senhor. Irmãos, se você morresse hoje, quantas pessoas sentiriam muito a sua falta? Quantas pessoas poderiam testemunhar que a sua vida foi uma bênção? Pense, ainda há tempo de tomar as atitudes certas. Quantas pessoas olham para você, como você está conduzindo a sua vida? Se perguntarmos ao seu vizinho,
né? Como vocês são, o que será dito? Não, briga, xinga o dia inteiro, fala palavrão. Que nós possamos refletir, fazer uma autoanálise da nossa vida e buscar melhorar, buscar crescer diante do Senhor, crescer em sabedoria e em conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês nesta manhã, encerrando aqui este estudo. Espero que a palavra do Senhor tenha falado contigo e que possamos crescer em sabedoria, em conhecimento na palavra de Deus. Nesse momento de oração, olhe para dentro de você, feche os olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Se você puder se ajoelhar, ajoelhe, ou então sentado mesmo onde você está, vamos orar. Veja tudo aquilo que te faz se afastar de Deus. Vamos remover, lançar fora todo obstáculo que pode te fazer perder a salvação. Nesta época de preocupação, tanto financeira, quanto na área de saúde, quanto na área espiritual, né? Não se deixe enfraquecer, igreja. Você é templo, você é habitação do Espírito Santo. Eu quero orar por esse momento para que você possa remover tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Deus, ó Pai, neste momento, Senhor, eu entrego a vida de cada irmão em Tuas mãos. Que possamos, Senhor, remover tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Lançar fora de nossa vida todo obstáculo, toda barreira, todo bloqueio que tem nos feito perder a salvação, que tem nos feito perder a intimidade, a busca com o Senhor. Ó Deus, que possamos entregar a nossa vida a Deus, deixar, ó Pai, o Espírito Santo nos guiar, nos mostrar o caminho, nos orientar nos pensamentos, ó Pai. Eu entrego a vida de cada um neste momento em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, essa cidade, abençoe, Senhor, esse estado, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que estamos num momento, ó Pai, onde há uma doença aí assolando pessoas. E talvez há um irmão, há uma irmã aí na igreja, sendo assolado por este vírus, Senhor. Oh Deus, mas que o Senhor ponha a sua mão, ó Pai. Mostre, Senhor, que aonde o Senhor habita a salvação, a cura, a prosperidade, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor. Guarde, Senhor, a vida deles, Senhor. Oh Deus, abençoando, Senhor, protegendo, livrando, Senhor. Blinde, Senhor, os corpos de cada um, ó Pai, contra todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, estar, Senhor, ó Deus, limpos, Senhor, saudáveis, Senhor, diante de Ti, ó Pai, pois nós cremos, Senhor, na Sua morte expiatória, no Seu sangue, Senhor, que purifica, no Seu sangue, Senhor, que limpa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, as nossas almas, ó Pai, e nos prepara, Senhor, para a salvação, ó Pai. Nos prepare, Senhor, ó Deus, prepare o caminho, Senhor, que há em Ti, ó Pai, que há nesta jornada, Senhor, que possamos estar aptos, dignos, Senhor, de estar diante de Ti, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, obrigado, irmãos, eu espero que Deus possa ter falado com vocês. Lembre-se dessas 4 marcas que devemos ter para sermos lembrados pelas boas ações, pelo nosso legado, né, por tudo aquilo que nós temos feito, que nós possamos sentir, né, ser pessoas que sintam a nossa ausência quando nós partirmos, que possamos ser pessoas que amam muito a palavra de Deus, que seremos lembrados por isso, de querer orar, de querer jejuar, de ter prazer em ler a palavra, em estudar a palavra de Deus, e de amar os nossos irmãos, não só os nossos irmãos familiares, mas todos os nossos irmãos de fé, que possamos amar, estender a mão, querer ajudar, querer o melhor, a prosperidade para todos, em nome de Jesus, e termos uma família ajustada, né? Que possamos corrigir tudo aquilo que tem afastado a nossa família dos caminhos do Senhor,
que é dentro de nossa casa haja respeito, haja amor, haja comunhão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, é um prazer estar mais uma vez falando com vocês aqui, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe.